dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Como é bom chegar até você, até o seu coração nesta manhã, nesta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025, esse tempo do advento, esse tempo tão lindo. Você viu aqui, está ornamentado, né, com a árvore de Natal. E você, já ornamentou sua casa também? É importante, mesmo que seja com toda a simplicidade, mas é importante ornamentar, colocar uma árvore de Natal, colocar um presépio, uma guirlanda lá na porta, porque à medida que a gente prepara o exterior, nós também estamos preparando o nosso interior para a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, então faça, embeleze a sua casa, seja da maneira mais simples, mas tenha aí a sua árvore de Natal. Tenha aí o seu espaço reservado do advento, onde tudo indique na sua casa que Jesus vai nascer, que Jesus vai reinar. E Ele está reinando já na minha vida, na sua vida. E eu convido você nesta manhã a louvar o Senhor, a agradecer a Deus. Porque quando nós louvamos, Deus age. Deus age poderosamente. Você já louvou a Deus por estar vivo hoje? Por ter acordado, meu irmão, minha irmã? Por essa oportunidade que é o dia de hoje, o dom da vida? Sim, Deus tem bênçãos para nós hoje, mas que eu e você, nós sejamos homens, mulheres do louvor. Agradeça a Deus pelo tempo de hoje, o clima. Aqui em Cachoeira Paulista, graças a Deus, teve uma chuvinha de manhã, porque a noite foi bem quente, né? Ontem o dia foi bem quente, mas já está de volta o sol e nós louvamos a Deus por esse clima, louvamos a Deus pelos problemas, pelas dificuldades, porque sabemos que temos um Deus maior que tudo, um Deus que é poderoso, onipotente, que pode todas as coisas. Então louve a Deus até mesmo no meio da adversidade, até mesmo no meio dos problemas. E aí Ele vai dando sabedoria, vai dando discernimento, e você está aí justamente porque você está buscando uma direção de Deus hoje para a sua vida, não é verdade? E daqui a pouquinho nós vamos ter esse momento com a palavra de Deus, porque é ela que precisa reger a nossa vida. E eu quero dar bom dia para toda a equipe aqui que está conosco nessa manhã, agradecendo pela vida de cada um, o Celso, o Josué, o Tiago aqui na Câmara, a Gil, os nossos diretores, toda a equipe que está aqui por trás, não é? Todo o sistema Canção Nova de Comunicação, você que nos ouve pela rede Canção Nova de Rádio, louvado seja Deus por sua vida. Quero acolher já Ele que vai trazer a palavra de Deus para nós hoje. Nós acolhemos com muito carinho. Muito obrigada, Márcio, por sua presença hoje. É sempre bom estar aqui contigo, Patrícia. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Bom dia, minha gente. Que Deus nos abençoe a todos. A palavra de Deus é sempre uma bênção que cai sobre nós. Nenhuma pessoa nesse mundo que ouve a palavra de Deus de coração aberto, Patrícia, ao terminar de ouvir, continua igual. Não continua. Porque ela transforma a gente, transforma. E transforma para o nosso bem, e transforma para muito melhor, não é? E até mesmo aquelas pessoas que fecham o seu coração são transformadas, não é? Mas quando a pessoa fecha e se obstina, também elas são transformadas, o coração fica mais duro, não é? Então, por isso, diante da palavra de Deus, nós temos que nos colocar com humildade, no mínimo com abertura, para acolher a verdade, não é? Eu sei que tem muita gente que sofre com experiências negativas, às vezes até dentro da igreja, que associou a maldade que alguém fez à questão religiosa, à questão da Bíblia, porque a pessoa citava muito a Bíblia, não é? E às vezes isso acontece até dentro de casa. Separe as coisas. E quando você ouvir a palavra de Deus, procure encontrar a verdade que está nela. E você vai descobrir como Deus é bom, como o Senhor está sempre em nosso favor, como Ele nos ajuda, como a sua palavra todos os dias tem uma direção boa, salutar para a nossa vida. E hoje não vai ser diferente, porque a palavra de hoje ela é maravilhosa. Romanos capítulo 8, versículos do 37 ao 39. Eu já digo agora bem no comecinho do programa, porque você já pega a sua Bíblia, já abre aí na passagem, tá certo? Romanos capítulo 8, versículos do 37 ao 39.
Se você não estiver com a sua Bíblia, toma nota. Vai lá no celular, abre o bloco de notas, anota ali, ou pega um papel e uma caneta, anota, para que depois você possa rezar com esta palavra, tá certo? Romanos capítulo 8, versículos do 37 ao 39. Senhor, abençoa-nos com a sua palavra, é o que nós queremos. Vamos dizer isso juntos? Senhor, abençoa-nos com a sua palavra, é o que nós queremos. Amém. E o evangelho de hoje vai dizer, né, que coisas que Deus não revela aos sábios, Ele revela aos pequeninos. Então, até para acolher a palavra de Deus, a gente precisa ter um coração humilde, um coração manso. Vamos pedindo isso hoje também ao Senhor. Jesus manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E aqui na música tem a alegria também de receber minha querida irmã Trica, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Val. Bom dia. Sapo. Bom dia a todos que estão acompanhando, Sorrindo para a Vida. Olha, Patrícia, eu não tenho dúvidas de que essa manhã vai ser maravilhosa. Assim como o Monsenhor nos ensinava, através das pregações dele, que todos os problemas têm solução. O que acontece é que, às vezes, a gente busca uma solução humana para resolver um problema em que precisa da intervenção de Deus. Então, eu não tenho dúvidas de que essa manhã vai ser uma manhã maravilhosa. E eu quero aproveitar e mandar um abraço bem grande para a Leni, do Rio de Janeiro. Ela esteve aqui esse final de semana no acampamento Fé Católica e ela me abordou ali, depois da missa, dizendo que ela se tornou viúva recentemente e o marido dela faleceu, Sapo, num acidente bem trágico assim, e ela ficou muito revoltada com Deus. Ela falou assim, mas por que ele tinha que morrer desse jeito? Ele deu um beijo nela antes de sair para o trabalho, disse, eu volto para tomarmos uma refeição, e veio a falecer nesse acidente. E ela falou que ela viveu esse período de luto misturado com o ressentimento com Deus. E aí o que aconteceu, Patrícia? Ela começou a assistir o Sorrindo para a Vida. E assistindo o Sorrindo para a Vida, ela falou que o coração dela começou a ser convencido de que aquele ressentimento estava fazendo muito mal para ela, que aquilo não era algo que estava fazendo bem para ela. E ela falou assim, que quando o programa começa, ela pega um caderno, uma caneta, se alguém vier falar com ela, ela fala, não fala comigo, eu preciso agora, eu estou aqui no meu momento de formação, no meu momento de oração, não fala comigo, me deixa aqui. E ela foi revivendo toda a felicidade que ela teve de ter o marido dela, foi tirando aquele sentimento de raiva. Ela falou algo tão bonito, me comoveu tanto, ela falou, todos os dias hoje eu rezo o texto da misericórdia em reparação por esse tempo que eu fiquei chateada com Deus, que eu praguejei contra Ele. E aquilo me comoveu muito. E ela disse, e eu quero agradecer muito ao Sorrindo para a Vida, porque através desse programa eu recebi a cura. Através desse programa eu recebi essa libertação. E ela veio pela primeira vez esse final de semana agradecer e dizer que a Canção Nova é um lugar cheio do Espírito Santo, onde Deus age e que ela saía daqui curada. Um sonho realizado. Então, eu quero louvar a Deus pela vida da Leni. Leni, obrigada por você ter partilhado esse testemunho. E assim como a Leni, se você está vivendo esse momento de revolta, porque às vezes a nossa revolta, Patrícia, não é nem assim um sentimento de raiva, mas é um sentimento de distância, né? Eu não rezo mais o terço, eu não vou mais à missa, eu não me confesso mais. Então, se você está vivendo esse momento, e nós estamos no advento, vamos voltar para o Senhor de todo o coração. Verdade, é tempo de voltar para o Senhor. Aliás, advento é conversão, né? Então, se está longe, volta para pertinho de Deus. Obrigada por esse testemunho, já que você trouxe da Leni. Beijo para você, Leni, aí no Rio de Janeiro. E quero acolher o Sapo. Bom dia, Sapo. Bom dia a todos. Bom, eu como leigo, né, eu penso o seguinte, essas tragédias que acontecem, a morte de um tragédia, quando a morte de uma criança, a gente só vai entender quando a gente só vai entender a logística de Deus quando a gente estiver lá do lado dele. Na eternidade. Entendeu? Quanto a isso aí, vamos deixar que tudo vai passar. Só Deus vai ficar. Então é isso aí.
Maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Bem-vindo. Esse sapo, né, gente, sempre traz assim, uma ótima contribuição. A logística de Deus. Vamos confiar na logística de Deus, que é a providência divina. Val, querida, seja muito bem-vinda. A Crica até já trouxe aqui um testemunho, mas Perdão, eu sei que tem Val. mais testemunho. Perdão. Não, isso só acrescenta, acrescenta. Isso é ótimo. Lindo quando nós todos ouvimos os testemunhos da graça de Deus, não é verdade? Que venham e venham muitos e muitos e muitos. Traga mais, viu, Crica? Isso. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Márcio Mendes. dia. Tudo bem? Tudo bem, você? Graças a Deus. Estou bem também, graças a Deus. Bom dia para todo mundo que está aí juntinho com a gente nesse dia. Ó, a Crica contou o testemunho e você vai contar também, não? Estou esperando, hein? Todo mundo para a gente testemunhar as maravilhas de nosso Senhor. O sapo disse e é verdade, a logística de Deus está aí, ela está a nosso favor. Deus está trabalhando a nosso favor hoje, agora, nesse momento. Eu tenho certeza que você também tem um testemunho, ou seu, pessoal, ou testemunho de alguém que você falou, olha, essa pessoa experimentou a intervenção de Deus na vida dela, e eu quero testemunhar, e eu quero também trazer para juntos louvarmos e adorarmos a esse Deus tão grandioso. Então é muito bom a gente estar juntinho. Patrícia, eu acho que eu sou a única adepta do café, já tomei. Mas, Márcio, faz a gentileza. Obrigada. No ar, entendeu, Val? Eu quero abraçar todo o Brasil e além Brasil que está aí na sintonia conosco, de onde você nos acompanha, partilhe conosco. Eu gosto quando a gente tem as interações também de fora do Brasil, só para a gente ter uma percepção. Obrigada, Márcia, eu tô aqui com o cantinho do olho, Márcia. Não, pode pôr mais. Para que agora ele está agora ele tá tirando onda. Não, onda não. Diz pra mim se eu tirei onda. Não tirou não. É essa quantia aqui, Patrícia, essa mais, quantidade. É porque senão a caneca vai voltar. Não é? Já vamos fazer o serviço. Muito obrigado. O meu cafezinho, eu não tenho tomado aqui porque... Você toma em casa. O café, ele me agita, não é? Ele me desperta, me anima, mas também me agita. E eu guardo esse momento para eu tomar com a minha digníssima. Nosso Rosmar. momento de cafezinho é sagrado. Então, como eu já tomei o café com ela, aí quando eu chego aqui eu não posso caminhar para overdose. Eu deixo a overdose para lá, tá certo? Mas é a minha justa medida, uai, gente. Mas como eu dizia, eu gostaria de saber de onde você nos acompanha. Hoje é 2 de dezembro, gente. Nós estamos começando aí esse último mês. E eu queria saber onde é que estão os sócios da Canção Nova. Eu vi um recadinho aqui tão bonito. Vou pegar para vocês e já começo a partilha. Ela, gente, ela é de Rondônia e ela falou que acompanha a gente no sítio. Eu acho tão bonito, porque eu sei que tem pessoas de grandes capitais acompanhando a Canção Nova, os grandes centros, as pessoas que talvez estejam no metrô. Achei o máximo esses dias. Uma pessoa que estava numa peregrinação com o diácono Nelsinho Correia, ela disse assim, mas eu gosto de acompanhar o Sorrindo para a Vida. Aí, enquanto eles estavam no trajeto do ônibus com a internet, ela ligou no YouTube, no CN Plus, e estava acompanhando a gente. Ela, Val, mas eu estou aqui no ônibus, no trajeto, salvo engano, estavam indo para São Giovanni Rotondo. Então, as pessoas vão acompanhando a programação da Canção. De todo o mundo. De todo o mundo. Eu quero saber hoje de onde você nos acompanha. A América Latina é sempre presente, os nossos irmãos em Portugal. Eu, em Fátima também, mês passado, dias atrás, eu caminhando. Aí, de repente, uma moça me olhou, eu olhei de novo e eu precisava de uma informação. E eu falei, você pode me ajudar? Como é que eu faço para chegar em tal lugar? Ela, posso, você é a moça do Sorrindo para a Vida? Então, as pessoas vão nos acompanhando e vão rezando com a gente. Diga-nos de onde você nos acompanha. Eu estou provocando a partir disso, Patrícia, Crica querida, Sapo, Márcio, porque a Neuvina, ela é de Buritis, Rondônia. Rondônia, gente, se a gente fosse considerar as dimensões continentais do Brasil, de onde nós estamos para chegar em Rondônia, tinha atravessado uns 3 países da Europa, né? Exatamente. E eu não vou afirmar com certeza, mas talvez eu acho que a gente está mais perto do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia do que de Rondônia. Verdade? Não, acho É não, possível. A gente está. Porque daqui para Bolívia são 2 horas, daqui para Rondônia deve ser umas 5, quase 6. Quase 6 de voo, verdade.
Olha só, hein, gente? E lá ela acompanha a Canção Nova. E olha só a presença de Deus na vida da Neuvina a partir de nós. Ela diz, Val, eu sou viúva, moro no sítio. Vocês são minhas companhias de todas as manhãs. Já fiz a minha contribuição no primeiro dia de dezembro para ajudar o projeto Dai-me Almas. E ela diz, Deus abençoe essa bancada maravilhosa. Amo a cada um de vocês. Neuvina, um abraço. Ontem eu disse e eu quero que vocês todos saibam, nós amamos vocês. Um amor sincero, genuíno, porque não tem dinheiro no mundo que pague a oferta silenciosa de cada um de nós. Os sacrifícios, as entregas, é por amor a Deus, mas também por amor a vocês. Então, muitíssimo obrigada, esse amor é recíproco, tá bom? Eu quero agradecer, porque tem uma pessoa aqui que ela diz assim, Val, olha o famirim do sapo. Eu gostei, porque ela disse, Val, aquele Val bem esticado. Ela diz, bom dia, fizemos a nossa pequena contribuição para ajudar o projeto Dai-me Almas. Eu, Tainara, e o meu filho Gabriel José, de 2 anos. Nós acompanhamos todas as manhãs. Começa o programa. Ô, Gabriel, deixa eu te contar. Que o sapo hoje, o programa ia começar e ele disse, cadê o violão? Vocês acreditam nisso, gente? Ô, Márcio. Esqueceu o violão? Não, então assim, cadê o violão? Tudo... 50 segundos. Aí o sapo, cadê o violão? Posso até explicar. É que eu chego bem cedo, Márcio. Eu já pego o violão, afino o violão e deixo aqui do lado. E hoje? Como hoje tem aqui as coisas de Natal, não tinha onde eu deixar o violão. Então eu estava aqui, ué, cadê o violão? Cadê o violão? Né? De onde que estava? Tava na casa. Estava lá ainda. Estava aqui. É que eu deixo ele aqui. Mas eu vou contratar o Gabriel para tocar com você. Você não está dispensado, não. Opa, vai ser um Agora, prazer. o Gabriel, eu não sei se ele está de sapo ou se ele está de jacaré, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Isso não é muita fofurice? Aqui, minha gente. O programa começa, ele já sapo, olha lá. corre. Olha só que legal, hein? Inspirando as Não, novas e o gerações. agasalho dele, vocês viram? É tudo personalizado, né? Obrigada, viu, Tainara, Gabriel, por ajudar o projeto Dai-me Almas, por nos ajudar na missão de evangelizar. Deus lhes pague. Repito mais uma vez o endereço para vocês participarem conosco e já volto para o testemunho. sorrindopravida@cançãonova.com, nosso endereço eletrônico. sorrindopravida@cançãonova.com. Márcio, te encaminhei um e-mail. A moça diz, por favor, faça chegar ao Márcio Mendes. Então, já encaminhei. Você que pediu. Pedido de oração, uma partilha muito sincera, profunda. Já deixei ali com o Márcio, tá bom? Ela pediu para não ser identificada, tá, Márcio? Tá joia. Mas aí eu quero também mandar um abraço, gente, porque chegaram esses 2 generosos, é a Creuza. Creuza Aparecida, tô lendo direitinho, tá? Aparecida Inácio, o esposo dela, o Adilson Marcelino Pinto. Ai, deixa eu aproveitar que você tá aqui, Márcio. Oi. Porque eu me lembrei agora da Creuza, eu tive em Minas Gerais nesse final de semana, aí no domingo na Santa Missa, o povo disse assim, Val, o Márcio tá tão quietinho, ele nem tá falando mais de nós. Eu falei, gente, minha gente. Tá vendo por que eu falo? Deixa o homem quieto. Tá vendo por que eu falo? Sossegado. Mas mandaram muitos abraços para você. Ó, viu? eu falo sim, porque os mineiros, eles não reclamam quando a gente faz as brincadeiras. Eles entram na brincadeira, eles aceitam bem, então eu vou brincar sempre, pode ficar tranquilo, viu? Abraços, Gilbar, para Mas é que toda a a gente tem bancada. administrado o tempo aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Mais então enxuta, né? a gente está pegando ainda esse novo ritmo, não é? Então, depois que ele emplaca, aí a gente fica mais livre para poder trazer um ou outro comentário. Mas é mais isso. Também tem 2 dias que está mais curtinho. Por exemplo, quinta-feira e sexta-feira, quando tem acampamento, o programa está terminando às 9h12. Sim. Né? Então a gente deu uma enxugada, verdade. Mas esses não são, são de Cambuquira, Minas Gerais. Então, por isso que eu me recordei aqui dos meus conterrâneos. Então, Creuza e Adilson, muito obrigada. Eram potinhos de vitamina, Patrícia, e se transformaram em recipiente para generosidade. Então, muitíssimo obrigada. Vai vitaminar a campanha. Vai vitaminar a campanha. Vitamina para a alma. E quem também está vitaminando a campanha, esse aqui eu já sei. Silvana, estou mostrando para você para pedir para o nosso maestro levar para casa. A esposa do esse Sapo daí vai sempre ficar. manda mensagem. Eu não Mas cobiçado, campanha. não tá, tem vários desses aqui, viu, gente? Corram, que senão o Vai Sapo pro leva bazar? tudo. Pro bazar.
Olha aí, ó, quem está enfeitando a casa para o Natal tá lindíssimo. Não tá, gente? Caprichada demais. É a nossa querida irmã em Cristo, a Angélica Magno. Ela é de Ninópolis, Rio de Janeiro. Ela diz: Valdênia, esse é o meu algo a mais. Sou sócia, estou comemorando o dom da minha vida. Deixou aqui para nós no final de semana. E ela colocou assim: por favor, entregue para Valdênia. Já recebi, vou deixar lá com todo carinho no Bazar Canção Nova. Tem vários, literalmente uma sacola cheia dos panos de prato já decorados para o Natal. E aqui no recadinho dela, meus irmãos, ela disse assim que além desse algo a mais para o bazar, ela já deixou a contribuição. Então, no início de dezembro, já trago o testemunho e digo: você salva almas, transforma vidas, como essa que eu vou contar aqui, graças à sua fidelidade, seja num pano de prato, na fidelidade como a Tainara e o Gabriel, que fizeram já a sua contribuição, como essa generosidade que veio aqui da Creus e do Adilson, de Cambuquira, Minas Gerais, como a nossa amiga Neuvina, que está lá em Rondônia acompanhando a gente e ajudando também. Não deixe para depois. pix.doação@cançãonova.com, boleto está na mão, então faça a manutenção, façam algo a mais, a gente precisa de você. E aí, olha, os dias correm, não deixa para depois não. Vamos fechar o 100% antes, Márcio? Precisamos, viu? Não é? Que agora é o último mês, dezembro. Você viu aí que em novembro a gente terminou com uma porcentagem alta faltando, 15%, não foi isso? 15%. 15% faltando. Então agora, meus irmãos queridos, nossa responsabilidade no mês de dezembro, ela ficou grande, não é? E quando eu digo nossa, nossa mesmo, é daqui da gente que está nessa bancada, mas também para você que diz, com toda razão, eu sou família Canção Nova. Então eu quero pedir isso a você, que esteja muito atento no dia de hoje, nos dias que virão, porque essa obra é de Deus e é nossa. O Senhor nos confiou a Canção Nova para levar o Evangelho para nós, mas também nos confiou a Canção Nova para que nós cuidemos, para que ela leve o Evangelho a muitos. Então, se por alguma razão você perdeu a mão aí no mês de novembro, não conseguiu ajudar, ou por alguma razão não se animou para isso, essa obra é de Deus e nós a ajudamos por causa do Senhor Jesus. Então, renove a sua confiança, renove a sua fé, respira fundo, se enche de coragem e vamos para frente, porque nós estamos com o Senhor Jesus. Não é verdade? É verdade. Estamos com Deus, tem muita gente precisando da palavra dele e nós estamos empenhados para que ela chegue até lá. Então, hoje, já vou pedir aí para o nosso diretor colocar durante todo o programa, não só na hora que a gente falar da campanha, mas durante todo o programa, coloque aí, por favor, o ajude essa obra e o Pix. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, porque aí você nem precisa esperar o programa terminar para você ajudar. Verdade. A gente já vai conversando aqui e você já vai ajudando. Isso mesmo. Combinado? Tá combinado. Vamos fazer aquele movimento? Todo mundo que pode, ajuda agora, tá bom? Você que pode, pega aí seu smartphone e ajude agora. Testemunho curtinho da graça de Deus. Olha só o que Deus tem feito em nosso meio. Ela pediu para não ser identificada. Ela falou assim: bom dia, Val, e todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Gostaria de trazer um testemunho simples, mas vocês não têm noção do que a palavra de Deus fez na minha vida. Eu estava numa depressão profunda, daquelas como tantos testemunhos já ditos aí, fundo do poço. Pensei em tirar a minha própria vida várias vezes. Tentei 3 vezes. Graças ao bom Deus, estou aqui para testemunhar o seu amor. Deus me livrou das garras da morte que eu mesma desejei para mim. Minha vida perdeu sentido. Fui traída e aquilo acabou com a minha vida e com a minha história. Perdi o sentido. Depois de muita medicação, tratamentos, médicos, psicólogos, psiquiatras, nosso Senhor trouxe para mim o conhecimento da Canção Nova. Comecei a acompanhar o Terço da Misericórdia, daí comecei com toda a programação da Canção Nova até chegar no Sorrindo para a Vida. De vocês eu colhi a direção para o meu dia e eu cumpria cada palavra na medida do que eu aguentava. E essa palavra foi trazendo luz, vida, saúde,
desejo e gosto de viver. Sou feliz, uma vida transformada. Até mesmo o medicamento, já não faço uso dele mais. Recebi, na semana passada, a alta da psicóloga. E tudo isso eu devo a Deus através da Canção Nova. Com vocês eu entendi, aprendi que é possível sorrir para a vida. Sou sócia e tenho tamanha gratidão, porque voltei a viver graças a vocês. E no final, Márcio Mendes, Sapo, Crica, Patrícia, povo de Deus, o que a nossa irmã disse? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Olha, gente, eu ouvi bem e você viu o que ela contou? Medicamentos, médicos e psiquiatras. Para você entender que quem se levanta pela força da palavra de Deus não faz isso de brincadeira ou por autossugestão, não é? Porque a pessoa está sendo seriamente acompanhada com tudo que a medicina pode oferecer e ainda assim não é o suficiente. E a gente não tira aqui nem a importância nem a responsabilidade dos medicamentos e do tratamento médico, não. Pelo contrário, a gente afirma e incentiva, porque é importante que se faça. Mas a gente também reconhece que aonde a medicina para, Deus continua. E que a palavra dele é poderosíssima para nos levantar. Você percebeu como desde o início do programa, o tempo inteiro nos testemunhos e nas partilhas, está se falando, Deus está nos levando na direção do que pode a palavra? Me permita que eu fui buscar justamente por causa das partilhas, mas nem esperava por essa. Nós vamos ter o nosso retiro quaresmal, nosso itinerário quaresmal, sendo dirigido por esse livro que está maravilhoso, que é o livro Na Presença do Deus Vivo. Já está à disposição porque o ano está acabando e daqui a pouquinho a quaresma está aí. E tem um capítulo na página 39 chamado o seguinte: cura nossos vícios e corrige nossos desvios. Guardou? Cura nossos vícios e corrige os nossos desvios. E olha o que diz de início: se deixarmos a palavra de Deus agir, ela nos fará ver o que esse mundo perverso, ela nos fará ver o que esse mundo perverso esconde de nós. Se deixarmos a palavra de Deus agir, ela nos fará ver o que esse mundo perverso esconde de nós. O que esse mundo perverso esconde de nós? As bênçãos de Deus e as armadilhas que esse próprio mundo e o maligno põem debaixo dos nossos pés. Também nos mostrará com que mentiras fomos atados, para que a nossa vida não seja boa nem se realize. Também nos mostrará com que mentiras fomos atados, para que a nossa vida não seja boa nem se realize. E dizia Santo Agostinho: imita a formiga, sê formiga de Deus, escuta a palavra de Deus e guarda-a em teu coração. Abastece a tua despensa interior durante os dias felizes do verão. E assim você poderá encarar os dias difíceis da tentação durante os invernos da tua alma. A palavra de Deus é o nosso sustento em todos os momentos, mas sobretudo nos mais difíceis. E ela cura o nosso coração e cura-nos dos nossos vícios e corrige-nos dos nossos desvios. Já ponho aqui para você que todo aquele que adquire esse livro e tantos materiais de evangelização na Canção Nova também colaboram para o projeto da Minha Almas, também nos ajudam a avançar em direção ao 100%, tá certo? É o livro Na Presença do Deus Vivo, será o nosso diretor espiritual durante a nossa quaresma. Tem direção espiritual maravilhosa
ali para nós. Isso mesmo, loja.cançãonova.com já garante seu livro, né, para que você possa ir adquirir, rezar com ele, não só na quaresma, né, já desde verdade. agora, tá bom? E olha, no início do programa eu falei sobre decoração de Natal, né, sobre a importância de decorar a casa para o Natal, essa árvore linda aqui atrás, não só a árvore, né, olha, as bolas penduradas, tudo aqui decorado. A tá lindo. bancada toda, A bancada, né? tá tudo lindo. Decorada. E aqui a nossa gratidão ao casal Meire e João, que ano passado e esse ano novamente decorou aqui para nós, né? E para você, porque é lindo, né? Assistir pela TV e ver essa beleza, gente. Olha cada detalhe. Meire, João, muito obrigada por serem canais da providência, né? E inspirar aí, incentivar também muitas pessoas a preparar o seu lar, a sua casa, para esse tempo do advento, como a gente falou no início. A gente prepara o exterior, mas a gente também está preparando o interior para que Jesus venha, transforme a nossa realidade. E eu quero aqui trazer também a frase de hoje, que é muito especial porque é do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Todos nós precisamos do amor puro uns dos outros. Todos nós precisamos do amor puro uns dos outros. O amor cura, o amor restaura, o amor liberta. Vamos pedir a graça hoje a Deus de amar, com esse amor puro, o amor que vem de Deus, e também nos deixar amar. E através dessa canção, vamos já preparando o nosso interior também para receber a semente da palavra de Deus. Estenda sua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Estenda sua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus possa superar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos capítulo 8, versículos do 37 ao 39. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores. E aí você pode se perguntar, mas tudo isso o quê? Está ali no versículo anterior. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O que não vai nos separar do amor de Deus? No que nós somos mais que vencedores? Somos mais que vencedores na tribulação, nas angústias, nas perseguições, na fome, na nudez, no perigo,
na espada. O que isso significa? Significa que nós que estamos em Cristo, nós passamos por tribulações. E a tribulação não é qualquer sofrimento. A tribulação é aquele sofrimento de tirar o fôlego. A tribulação é aquela aflição que põe a gente num estado que, se a gente puder chorar, a gente chora. Mas às vezes a pressão é tão grande que nem chorar a gente consegue. E quem é de Deus passa pela tribulação. Você precisa entender isso para você não cair na cilada dessa gente que prega para conseguir dinheiro, que fica querendo que você entre na mentalidade proposta, porque você, a promessa de prosperidade, de ganhar dinheiro, e quem vai ficar próspero e ganhar o dinheiro são eles, porque você vai meter a mão no bolso para poder pagar por uma ilusão, onde te dizem que a vida de uma pessoa com Deus, ela é tranquila, ela é desprovida de tribulações. E mesmo que não digam com essas palavras, o que é que mostram para você? Uma vida sem tribulações. E aí o testemunho não é testemunho simplesmente de superação. O testemunho é ganhei, me voltei para o Senhor, agora eu tenho o marido dos sonhos, agora eu tenho a mulher dos sonhos, eu tenho 2, 3, 4 carros na garagem, olha a minha casa, olha a minha vida, estou viajando, olha os meus filhos. É uma coisa tão maquiada que basta prestar um pouquinho de atenção que você vai ver que não corresponde à realidade. E se você se aproximar, você vai ficar decepcionado, porque você vai ver que o discurso não corresponde com a realidade. Sai dali das luzes, sai dali do palco, é a vida real. Aí você percebe, às vezes, pode até ter dinheiro, mas a família em conflito, os filhos se desviando, angústia, falta de lealdade com os amigos. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas das quais as pessoas mais vão se arrepender no fim da sua vida é a falta de lealdade com as pessoas que Deus lhe pôs no caminho. E a gente está num mundo em que a lealdade não significa nada. Não seja desleal. Isso é uma falta de caráter imensa. A pessoa come com você a sua mesa e depois está te apunhalando. Isso é falta de lealdade. E às vezes você vai ver, a pessoa tem uma vida toda maquiada de cristianismo, mas quando você chega perto, você vê isso. Isso é mentira, é deslealdade, é competição, é briga por poder. Nossa, isso eu vou te dizer. Isso acaba com qualquer vocação, isso acaba com qualquer obra de Deus. Isso põe o cristianismo, sabe, em conta de ridículo. Faz com quem odeia os cristãos debocharem e rirem. Faz com que pessoas de bom coração e de boa vontade que não são cristãs não se convertam. Por causa de um discurso que não corresponde à realidade. E a realidade qual é? Tribulação, você vai passar. Você vai passar por momentos de angústia. Você vai passar por momentos de perseguição. E talvez você, de Deus, hein? Não vai perecer, mas vai passar até fome. Pode ser que sim. Quantos testemunhos nós ouvimos da pessoa, olha, teve que contar o dinheiro para ter o que comer. Gente boa, gente de Deus. Enfrentou o quase não ter o que vestir, os perigos, o risco de morte. Mas então, Márcio, que vantagem tem em a gente ser de Deus se a gente passa por tudo isso? Primeiro que a gente não deve se unir a Deus por vantagem, mas por amor a quem tanto nos ama e tudo fez por nós. Porque a vida que eu e você temos não é merecida, é dom, é graça, é bênção. E tirando os momentos de enfermidade emocional e mental,
Ninguém quer morrer. Não, mas tem gente aí que tira a própria vida. É enfermidade emocional e mental. E por que a pessoa não quer morrer? Porque a vida é boa, apesar de todas as suas durezas. Então, a gente não busca a Deus por causa de vantagem. Mas é uma grande vantagem quando nós estamos com Deus, porque em nenhuma dessas tribulações o Senhor nos abandona e o seu amor nos assiste, como um pai que está do lado do filho e não faz a tarefa dele e diz: você consegue, meu filho, eu estou aqui. Se a corda arrebentar, eu vou te segurar. Mas ela não arrebentou e você pode continuar. Vai, meu filho, vai, meu filho, vai, meu filho. E por que Deus faz isso comigo e com você? Porque é na tribulação e na dificuldade que o melhor de nós vem à tona. Não dá para tirar suco de você sem te espremer, amigo. Entende? A cana, para oferecer a bebida mais doce, ela tem que passar pela moenda. E você já viu como é que é? Você já tomou caldo de cana? O senhorzinho lá que está lá fazendo caldo de cana, ele pega a cana, ele passa no moedor uma vez, aí ele tira aquele bagaço, passa de novo, aí ele dobra o bagaço em 2 e passa outra vez, ele dobra o bagaço em 4 e passa outra vez. Não tem como o bagaço escapar, não tem como a cana escapar. Mas é no momento em que ela passa por todos esses apertos que ela entrega o que de mais doce existe dentro dela. É romântico, é bonito, mas quando chega a hora de passar pela moenda, é difícil, meu irmão. Mas me permita esse teu irmão aqui lhe dizer uma coisa: o Senhor sempre esteve e sempre estará conosco ao nosso lado, inclusive na tribulação, na angústia. Sabe aquele dia angustiado, o aperto no coração? Sabe quando você percebe uma perseguição sobre você que você não consegue entender? Quando chegar momentos de carestia, de aperto financeiro, e às vezes você olhar para o guarda-roupa e você não ter a roupa para você ir para uma entrevista de emprego, ou para uma festa, ou para uma viagem. Momentos de perigo para você, perigo para os seus, porque o mundo ele é violento. E mesmo que você esteja sob o fio da espada, correndo risco de morte, entenda uma coisa: aquele que te ama não te abandonará. Nosso Senhor é fiel, gente, e em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos dá mais que uma vitória. Em todas essas situações, o Senhor nos dá mais que vitória. Nosso triunfo é completo. Como assim nosso triunfo é completo? Nós não somente escapamos da derrota, porque quem persevera escapa da derrota. E eu vou voltar, vou repetir, e se você anota e grifa, tá? Quem persevera escapa da derrota. Quem persevera, tá? E então nós não somente escapamos da derrota, mas também destruímos os nossos inimigos, que não são inimigos de carne e sangue, mas são os estratagemas diabólicos que muitas vezes se aplicam e emplacam por meio de pessoas humanas. Não são as pessoas quem nós destruímos, mas a gente vê todo o esquema de Satanás sendo destruído, desmantelado diante dos nossos próprios olhos. E muitas vezes quem faz o mal se embaraçando e caindo nas próprias armadilhas que armou. Quem é cristão não põe a mão na vingança. Não põe. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Quem é de Cristo não se vinga. Toda vingança é diabólica. E você pode disfarçá-la do nome que você quiser.
Você pode disfarçar a vingança sob o nome de justiça, você pode disfarçar a vingança sob o nome de fazer o que é reto, você pode disfarçar a vingança sob o nome de reparação, mas a árvore você conhece pelos frutos. E se o fruto que está manifestando é um mal que você pode evitar de uma situação na qual você se envolveu, é vingança. Quem é de Cristo não põe a mão em vingança. Não põe. Se alguém fez o mal contra você, espere, deixe. Porque quem se envolve com o mal terá que responder pelo mal com o qual se envolveu. O mal, gente, pede contas. Muito difícil uma pessoa que se envolve com bandido sair ilesa, porque ele pede contas. Você se amarra com aquilo. Você perde a sua paz. Você fica envolvido com situações que vão te colocar sempre sob o risco de morte. Às vezes o risco de morte num confronto com a polícia, às vezes um risco de morte com os próprios bandidos que agora você quer abandonar. Não se envolva. Estou dando exemplo de bandidos porque é um mal físico, não é? Mas não se envolva com o mal, seja ele da espécie que for. Não se envolva. Então, quando nós nos unimos ao Senhor, nós não somente escapamos da derrota, mas também destruímos os nossos inimigos e levamos um prêmio de batalha, que os combatentes chamavam de despojo. O que é o despojo? Depois de ter vencido o inimigo, aquilo que era do inimigo pertence a você. O escudo, o elmo, a espada, as sandálias, o alforje, o dinheiro que ele carregava. Uma joia preciosa são os despojos do inimigo vencido. E toda batalha vencida nos oferece despojos. E as batalhas espirituais nos oferecem despojos tão valiosos que nós vamos agradecer a Deus por termos que ter enfrentado aquela batalha. É aí que nós nos tornamos mais que vencedores. Como é que nós nos tornamos mais que vencedores? Adquirindo durante o conflito uma disciplina. Porque o conflito nos obriga a sair do comodismo, a nos disciplinar. Então nós adquirimos no conflito uma disciplina que fortalecerá muito a nossa fé. As tribulações, as batalhas que nós travamos, nos obrigará a uma disciplina que vai consolidar o nosso caráter espiritual. Porque uma grande pena é de dar dó quando você percebe que uma pessoa ela não tem caráter humano e espiritual. Como assim não tem caráter humano? Você não sabe com quem você está lidando. Porque a pessoa é uma coisa na sua frente e é outra coisa longe de você. É um leão quando as situações estão fáceis e aqueles que estão ali são frágeis. Mas é um gatinho quando aperta a tribulação. Não é? Que enfrenta com grande peso o fraquinho, mas que depois foge diante de alguém mais forte, não sustenta a própria palavra. Que tem um discurso de conveniência. Isso é falta de caráter. E como é que você identifica a falta de caráter espiritual? Que eu falei aqui da falta de caráter humano. É quando você olha para aquela pessoa e procura onde é que está o Cristo nela. Onde é que está a conversão desta pessoa? Onde é que está o encontro pessoal com Jesus deste homem, desta mulher? Onde é que estão as suas decisões no Espírito Santo e não na carne? Um dia São Paulo, bastante indignado, vira para os Gálatas e diz: Gálatas estúpidos, que tendo começado pelo Espírito, agora estão terminando na carne. Perderam o seu caráter espiritual. Entende? Aí a tribulação, você que pergunta muitas vezes, por que eu tenho que passar por tantos sofrimentos? Porque a tribulação consolida em nós um caráter espiritual.
sabe? Quem passou pela vida militar sabe disso. Você tem que passar pelas provações muitas vezes. Chega uma hora que você aprende a gostar do que te faz sofrer. Aí você pergunta assim, então é um bando de masoquista? Não, é que o que te faz sofrer no treino, poupa a sua vida no combate. Pior coisa que você pode experimentar é entrar num combate despreparado. Você vai morrer ali, você vai sair dali mutilado. E o que vai te preservar disso? Ter sido levado ao seu limite durante o treino, ter sido extenuado, passado por muitas e muitas provações. O conforto e o comodismo são os seus piores inimigos, sabia? Eu quero uma vida confortável. Pede um abismo, então, para você se jogar nele, é mais fácil. Eu quero uma vida cômoda. Você está pedindo pela sua infelicidade e você não está sabendo. Não pede uma vida cômoda, não. Pede ao Senhor, me desinstala, me põe para andar, me dá dinamismo, me dá inteligência, me dá coragem, não me deixa eu me acomodar, meu Deus, me empurra na direção da vida, porque você depois vai ter muito tempo para ficar acomodado, deitado, com 7 palmos abaixo do chão e com muita terra em cima de você. Então a morte é você ficar parado. Não vejo a hora de deitar. Calma, que vai chegar. Você vai ter muito tempo para você se deitar. Mas deixa isso para quando chegar a hora. Agora, do que você precisa? De vida. Entende? Então, aproveita todas essas situações. Eu vou te dar um exemplo, não é? Que eu acredito que toda pessoa de bem passa por isso. Que a gente acha, muitas vezes, que o falar mal é de pessoas que agem mal, que têm uma vida ruim. Gente, ninguém chuta cachorro morto, sabe? Uma pessoa que tem uma vida ruim e não liga, ninguém acha graça em falar disso. Porque todo mundo, o pessoal fala até com tristeza. Você viu fulano? Nem me fala, não quero nem saber. Porque já está cansado de ver o lodo no qual a pessoa está se envolvendo. Mas vai falar mal de uma pessoa de bem. Meu Deus do céu, nossa, não me diga. Então, se você é uma pessoa de bem, com certeza você já sofreu por pessoas terem falado mal de você. Então vamos trazer isso aqui para essa nossa partilha. Por exemplo, se falam mal de você pelas suas costas, posso te dar uma sugestão? Baseada na experiência e na palavra de Deus. Se falam mal de você pelas suas costas, não se aborreça. Não se aborreça. Porque atrás deste falar mal de você pelas costas, tem um elogio amargo escondido. Um elogio que não querem te dar. Um elogio velado, estragado, mas é um elogio. Quando falam mal de você pelas costas, eu sei que é sofrido. Eu sei que não é fácil chegar a essa compreensão, não é? Você está brincando que quando alguém fala mal pelas costas, da gente nos apunhala pelas costas, isso é um elogio. Eu sei que não é fácil você compreender isso, sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de compreender tudo o que causa dor. E causa dor, tá? Porque o que é dito pelas costas dói mais do que aquilo que é dito pela sua frente. Porque quando é dito pelas costas, tem gosto de traição, maldade, covardia. É um julgamento sem você ter possibilidade de conversar, de explicar, de se defender. Quando falam mal de você pelas suas costas, é um juízo sem possibilidade de defesa. Então, ele nunca é justo. Mas entenda uma coisa. Quem julga você sem conversar com você, essa pessoa nunca quis te compreender. Quando ela fala de você, porque te julga, sem nunca conversar, por que ela julga e fala? Porque não interessa a compreensão, interessa justificar a narrativa. Ela já escolheu na direção que quer ir. E a direção que ela tomou sobre você, nessa direção, você não é inocente, ainda que seja. Então, se a pessoa está determinada a te culpar,
Olhe aqui nos meus olhos, sinceramente me responda. Existe alguma coisa que você possa fazer para mudar isso? Você não pode. Porque não tem a ver com inteligência, não tem a ver com razão, tem a ver com as decisões emocionais do coração. Que só Deus pode mudar quando essa pessoa se abrir. Mas quando alguém resolve falar de você para desaguar as frustrações, e é isso, viu? Então por que fala? Para desaguar as frustrações da pessoa. Para desaguar a infelicidade dela. Gente feliz não fala mal dos outros. Primeiro, porque não tem tempo, porque normalmente o feliz é um ocupado. Primeiro, porque ele não tem tempo. Segundo, porque ele não tem gosto nisso. Quem está feliz não quer manchar a sua felicidade com desgostos que envolvem outras pessoas. E você já percebeu que todas as vezes que eu e você, porque a gente também já falou mal, você já percebeu que todas as vezes que a gente fala mal de alguém, algo daquela porcaria que a gente disse vai embora com a gente, fica conosco, suja a gente. Então, quando alguém está falando mal de uma pessoa, é sempre para poder, vomitar, pôr para fora, desabafar, lançar para fora de si as suas frustrações e a sua infelicidade. Não é a pessoa que está falando, é o despeito dela. É o despeito que está falando naquela hora. Então, pessoa que se perturba com a sua presença, que tem. Pessoa que se perturba com a sua presença. Pessoa que se perturba com o seu sucesso. Que se perturba com o seu crescimento. Que se perturba com o seu progresso. Que se preocupa com a sua postura. Que você está bem, você está feliz, está trabalhando, você está produzindo, às vezes até ajudando a própria pessoa que está falando mal. Pessoa que se incomoda com isso, ela escolhe falar mal de você, onde você não pode responder. Entenda isso, que isso é quase uma lei. Quem está incomodado com o bem que você é, ou com o bem que você faz, escolhe falar de você, onde você não pode responder. A pessoa não quer compreender. Você já fez essa pergunta? Mas por que não veio falar comigo? Por que não perguntou para mim? Você já fez essa pergunta? É uma pergunta boa, é uma pergunta sincera. Mas é uma pergunta que com o tempo e a experiência você não vai fazer mais. Porque não tem resposta para essa sua pergunta. Aliás, a resposta já está na cara. Não querem compreender, querem que você não exista, porque se convencer de que, de algum modo, você é o culpado do que eles não conseguem. Você entendeu? Por que a sua presença incomoda? Porque não querem que você esteja ali, não querem que você exista ali, não querem que você seja quem você é. Não querem, porque de algum modo a pessoa olha e pensa assim: o culpado de eu não estar lá no Sorrindo para a Vida, tocando violão, é porque o sapo existe. Se o sapo morrer, aí serei eu. Não, não será. Não será. Será a pessoa que se preparou para isso, que tem condições de substituí-lo. Mas uma pessoa da qualidade do sapo, com a disponibilidade dele, com o desejo de serviço que ele tem, não precisa esperar ele morrer para ocupar esse lugar. Está assim, de lugar, precisando de alguém como ele. Tanto é que é solicitado inúmeras vezes para fora daqui do Sorrindo para a Vida. Porque é bom naquilo que faz. E normalmente quem é medíocre, quem é mau nas coisas que faz, acha que o problema está no outro e não percebe que o problema está na falta de preparo, na falta de dedicação, na falta de zelo. E aqui eu não estou falando na falta de talento não, viu gente? Porque a boa vontade e o esforço compensa a falta de talento. Todo mundo que começou mal um dia. Eu tenho até medo, graças a Deus, não filmaram a minha primeira pregação. Eu tinha 14 anos. Até hoje eu tenho anotaçõezinhas, porque eu sempre criei os diretórios para as pregações que eu faço, né? Eu tenho o papelzinho da primeira pregação que eu fiz há 38 anos atrás.
Você acha que foi boa? Com certeza foi boa para um rapazinho de 14 anos que estava fazendo a sua primeira pregação. Mas aquele rapazinho não tinha condições de vir para frente de uma televisão, de estar todos os dias comentando a palavra de Deus, porque faltava para ele treinamento, preparo, que a vida foi dando. Só que muitas vezes quem olha pensa assim, essa pessoa que é o obstáculo para a minha vida. Né? Uma vez eu vi uma mãe desabafando que ela tinha muita raiva do padre Marcelo Rossi, muita, porque o filho dela pregava e ela achava que o filho dela não era o que precisava ser porque existia o padre Marcelo Rossi, ele atrapalhava o caminho, você entende? Mas ela fez isso com o amor dela de mãe, só que tem gente que faz isso pensando em si próprio em relação a outros. Tem nome para isso, há nomes para isso: inveja, ressentimento, frustração, ciúme, incapacidade de realizar a própria vida. Por que tem gente que age assim, Márcio? Vou repetir: inveja, ressentimento, frustração, ciúme, incapacidade de realizar a própria vida. Eu não consigo me realizar, eu não sou feliz com o que eu sou, então eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou combater alguém. Eu vou ao encontro de quem eu acredito que seja culpado por eu não conseguir ser o que eu gostaria de ser. Olha, mas sempre que alguém age assim, preste bem atenção nisso. Sempre que alguém age assim e revela, né, o seu Sméagol interior. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. Assista. Tem um personagem lá chamado Sméagol. Essas situações fazem com que muita gente revele, sabe, o seu Sméagol interior, o monstro que existe dentro da pessoa. E isso não é ruim, não, é bom para você. E às vezes a gente fica incomodado e pensando assim, nossa, que horrível isso, nossa, não, é desconfortável, mas é bom para você. Como é muito desconfortável você descobrir que você tem um tumor, é coisa desconfortável, a casa cai. Você fica angustiado, você não sabe como é que aquilo vai evoluir. Se ainda não veio o resultado da biópsia, você está aflito, é maligno, é benigno, como é que vai? Mas ter descoberto é um bem, não é um mal. Você entendeu? Porque quando você descobre, você pode se tratar. E quando essas situações se revelam, elas são boas para você, porque assim você descobre quem não merece a sua confiança, quem não te aceita por causa do seu crescimento e da sua felicidade. E você vai fazer isso para quê? Para tomar medidas contra a pessoa? Não, para você se cuidar, sabe? Para você saber onde você investe o seu tempo e a sua energia, porque a vida vai ajudando você a purificar a sua agenda de contatos. Você precisa fazer uma purificação na sua agenda de contatos. Eu preciso fazer na minha. Mas eu falo isso, até lembro, sabe? Eu estava vendo outro dia, gente, tem mais de 3.000 contatos na minha agenda. Porque você vai pegando o telefone, vai gravando e tudo mais, quando você vê... E por que você não faz uma purificação na sua? A minha está muito demorada, tem que olhar nome por nome, deletar, não é? Mas a vida é assim, às vezes você precisa fazer uma purificação na sua agenda de contatos e dos seus parceiros de jornada. O fato da gente não querer fazer o mal a ninguém e querer ajudar a todos, não significa que todos são eleitos para serem seu companheiro de jornada. Não são. Tem gente que dá para você caminhar junto, e tem gente que não dá para caminhar junto. A palavra de Deus, inclusive, nos provérbios, faz essa questão. Se dois não se entendem, andarão eles juntos? No sentido de que não tem como duas pessoas que caminham em direção completamente diferente, que não se entendem para onde vão, que eles caminhem juntos. É assim. Você tem que gastar tempo com seus companheiros de jornada. Sua esposa é sua companheira de jornada, irmão. Você tem que dar valor a ela. Porque um dia, se você cair prostrado na sua cama,
sem ninguém para cuidar de você. Não serão seus amigos de boteco que virão cuidar de você, mas essa mulher que resolveu passar a vida ao seu lado, que te escolheu. Você precisa honrar essa mulher. Minha querida, você precisa entender que o seu marido é o seu companheiro de jornada. Mas ele não me entende, mas ele briga comigo. Homem nenhum entende mulher. Entendeu? Você precisa pôr isso na sua cabeça. Seu marido vai passar o resto da vida tendo dificuldades de entender você, porque ele é homem e você é mulher. Mas o amor vai além desse tipo de compreensão. Sabe, muitas vezes a gente compreende no decorrer da caminhada, porque você dá o voto de confiança para o outro. No meio da caminhada, quando você já decidiu aceitar o que o outro te propunha, aí você entende. Mas você entendeu depois de ter aceito por amor. Ah, era isso que ela queria dizer. Só que esse homem está do seu lado. E todo dia sai de casa para poder ganhar o sustento, para sustentar você e os seus filhos. Que podendo sumir nesse mundo, porque fica fácil para ele cuidar só de si. Escolheu estar com você. E entenda uma coisa: se o seu marido te ama, ele morreria por você. Morreria. E se ele te ama, ele morre por você. Então, entenda com quem você deve gastar o seu tempo e a sua energia. Então, reconhecer a verdade por trás da fala mentirosa e má é você reconhecer que o que dizem pelas suas costas não determina quem você é. O que os outros acham de você não determina quem você é. Vale a pena você prestar atenção em alguma coisa do que dizem a seu respeito? Sim, porque às vezes no que estão falando é um espelho. E você não tem olhos nas costas. Para você enxergar o seu traseiro, enxergar as suas costas, você precisa de um espelho, não é? E assim também na nossa vida comunitária e social, nós precisamos das pessoas para nos ajudar a ver quem somos também para elas. Mas entenda que esse reflexo nem sempre determina quem você é. Reconhecer a verdade por trás da fala mentirosa, porque tem uma fala mentirosa, você tem que descobrir a verdade por trás da fala mentirosa. Tem uma fala que é má, que procura esconder o que é bom. Não é? O que essa fala má está escondendo? Você precisa descobrir isso. E descobrir a verdade é você reconhecer que o que dizem pelas suas costas não determina quem você é. Então, tem prejuízo? Muitas vezes tem. Atrapalha a gente nos trabalhos que a gente precisa fazer, nas relações que a gente precisa travar, mas isso não é motivo para a gente se aborrecer, é para a gente superar. Você sabe por quê? Se o que alguém está dizendo ao seu respeito não é verdade, você não tem por que se afetar com isso. Não é verdade. E se o que alguém está dizendo a seu respeito é verdade, você também não tem por que se afetar por isso. É verdade. Então, se é verdade, não se incomode, porque é verdade. E se não é verdade, não se incomode, porque não é verdade. De um jeito ou de outro, a sua vida não se pauta pelo que pensam e dizem de você. Antes, pelo contrário. O que uma pessoa maliciosamente e cruelmente diz ao seu respeito não revela nada sobre você, revela sobre ela. Revela o que o maldoso pensava esconder. Quando ele fala com a sua maldade, ele revela o que ele acha que está escondido. Revela o quê? Carência, tristeza, derrota enrustida. Faz o teste, presta atenção. Puxa na memória agora quem falou mal de você, mal, não é? E na sua opinião, sem motivos reais. E diga para mim sinceramente, se escapa de um desses aqui, ó. Se a pessoa estava escondendo carência, uma vida triste e derrotada. Que em geral é. Então, vigiar, porque a palavra de Deus nos manda vigiar e orar. Tem gente que parece que na Bíblia da pessoa está escrito assim, orai e orai, não tem o vigiai. Vigiai e orai, orai e vigiai.
são duas coisas importantes e distintas, porque se não fosse, não estava lá. E vigiar é também você aprender que ao você tomar distância de pessoas assim, você preserva a sua saúde interior, você protege a sua paz, e você usa o seu tempo e a sua energia com relacionamentos que mereçam o seu tempo e a sua energia. Não é você deletar as pessoas da sua vida. É que você não tem todo o tempo do mundo e nem toda a disponibilidade do mundo e nem toda a energia do mundo. Então você vai usar a sua semente para plantar em solo rochoso? Vai plantar na terra boa, irmão. É ali que vai dar fruto, entendeu? Então toma um choque de realidade para você entender que todas essas situações te revelam onde você precisa gastar o seu tempo e a sua energia, com relacionamentos que os mereçam, com relacionamentos que valham a pena. Então essas coisas são necessárias para nos confirmar e nos firmar na nossa vida espiritual. As tribulações fazem o quê? Elas nos firmam e nos confirmam na nossa vida espiritual. É como os ventos tempestuosos, que ao tentar arrancar uma árvore, faz com que ela lance raízes mais profundas. A árvore que não passa por tempestade é fácil de arrancar. A árvore que cresceu em tempo ameno não tem raízes profundas. Vai arrancar uma árvore de lugar de tempestade. Quero ver. Me avisa para eu ir assistir. Você não arranca, porque a tempestade fez com que ela se enraizasse. As nossas batalhas espirituais, elas precisam ser contadas entre as nossas maiores bênçãos. Eu estou passando por uma grande tribulação, uma batalha. Você está com Jesus? Você está com a sua fé firme nele? Vai perseverar nele? Então é bênção. Eu gosto muito de uma frase que diz: nessa vida nada é em vão, se não é bênção, é lição. É assim, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. E nessas lutas, até mesmo o demônio é usado para nos treinar na batalha, onde nós o venceremos. Ao fazer frente para nós, ele vai nos treinando para a derrota dele. E eu termino aqui dizendo para você algo que acontecia, é meio chocante, né? As pessoas não esperam que se diga isso numa pregação, mas a gente assiste isso em filmes. E isso é a realidade de algumas culturas antigas e de alguns povos mais primitivos, né? Antigos guerreiros, eles acreditavam que quando eles venciam um inimigo, o vencedor absorvia o seu vigor físico. Até era nisso que justificava o canibalismo. Eles não comiam porque gostavam da carne humana, depois pega gosto. Mas eles achavam que eles estavam comendo a coragem, o valor, a valentia, a força do inimigo derrotado. Então eles devoravam os seus inimigos, porque eles acreditavam que eles estavam absorvendo o seu vigor físico, o vigor físico do derrotado. E isso ia ser somado à sua força e à sua valentia. Na vida, na prática, isso se sustenta? Fisicamente? Não. Mas espiritualmente, sim. Na vida espiritual se dá exatamente isso. Então, de modo semelhante, a tentação vencida no enfrentamento, redobra as nossas forças e dobra as nossas reservas espirituais. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Assim como o marinheiro sábio usa o vendaval para avançar, e aí ele vai manobrando, vai aproveitando o impulso do vento, assim também é possível para mim e para você. Assim também nos é possível na vida espiritual, pela graça de Deus, tirar proveito desses fatos, dessas circunstâncias que parecem ser os mais desagradáveis, os mais contrários, os mais adversos. E é com essa fé que nós podemos dizer agora e todos os dias da nossa vida:
Você pode bater no peito e dizer: as coisas que me acontecem têm, antes de tudo, contribuído para o meu progresso, para o progresso da minha vida espiritual, para o progresso da minha vida em Deus, para o progresso da vontade de Deus na minha vida. Senhor, muito obrigado. Senhor, se o Senhor está comigo na tribulação, eu vencerei. Senhor, eu não peço que o Senhor retire a tribulação, mas que o Senhor me dê força para vencê-la. E contigo, Senhor, eu vou permanecer firme até o fim. Vá orando, vá pedindo essa graça a Deus. Eu quero, Senhor. Eu peço, Senhor, hoje. Peça também, meu irmão, minha irmã, essa graça de permanecer fiel, de ser perseverante na tribulação, com os olhos em Jesus, não nas pessoas. Que você não desanime, meu irmão, minha irmã, mas pela fé, Deus está te dando a têmpera. Deus está trabalhando em mim, em você, nesse tempo, porque Ele quer fazer um homem novo, uma mulher nova, um homem maduro na fé, uma mulher madura na fé. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Proclama isso. Se eu estou com Jesus, nada tenho a temer. Se Jesus está comigo, nada eu preciso temer. E que essa música agora nos ajude mesmo a se lançar em Deus, em confiar no Senhor. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. O Senhor vitorioso está conosco. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites ao seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Pensa no teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer e um novo homem vai nascer. Vamos orando no Espírito, porque Deus está fazendo uma obra de libertação, uma obra de restauração nesta manhã. Você que, ouvindo a pregação, você percebeu na sua história, né? Pessoas que quiseram te diminuir, pessoas que te invejaram, mas também você invejou outras pessoas. Peça agora que o Senhor tire todo esse veneno agora, que o Senhor venha curando as suas carências, que o Senhor venha preenchendo com o amor dEle agora todas as feridas. O Senhor revela pessoas que não viviam a sua própria vida, mas queriam viver a vida do outro, e você só ficava olhando para o outro, você só ficava desejando que o outro tinha. Sofrendo, remoendo por dentro aquilo que o outro vivia, aquilo que o outro tinha e que você não vivia, que você não tinha. Deus te diz: eu te dou
e te dei uma vida preciosa. Viva a sua vida, meu irmão, minha irmã. Essa vida que Deus te deu, porque Deus tem desígnios para a sua vida. Deus tem planos e projetos de amor para a sua vida. Toma posse hoje mesmo da sua vida. Viva a sua história. Glorifique, louve o Senhor pela sua história, pela vida que você tem hoje. Não deseje, não olhe para o lado. Não fique sofrendo com o que o outro conquistou, com o que o outro tem. Você não sabe também os sofrimentos que aquela pessoa viveu para alcançar o que ela alcançou hoje. É fácil desejar o que o outro tem, as conquistas, as vitórias que o outro tem. Mas você não sabe o que ela sofreu, o que ela passou para chegar lá. Louve o Senhor pela sua história hoje. Bendiga mesmo ao Senhor pela sua história, pelas vitórias de Deus na sua vida. Eu te louvo, Senhor, pela minha vida, pela minha história, pelas conquistas que o Senhor me deu, e te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos, pelos sofrimentos de cada um dos meus irmãos de comunidade, por cada renúncia que cada um deles fizeram. Mais de 1.800 membros da comunidade que são fiéis, que não são santos, porque ninguém é santo, mas cada um de nós, e você também, é pecador. Nós somos pecadores, mas nós temos a nossa história que é linda diante de Deus. Então louve o Senhor pela sua história, meu irmão, minha irmã, pelas conquistas que Deus permitiu que você tivesse. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, nesta manhã, pela nossa história que é única, porque cada um de nós somos únicos. E tira, Senhor, retira do meio de nós toda comparação, todo espírito de divisão, tudo aquilo que quer que nós olhemos para o lado, olhemos para o outro. Não, dá-nos a graça de ter um coração agradecido, um coração que louva, que bendiz o Senhor e que se alegra com a vitória do outro e que se alegra com os dons e talentos que Deus deu também para o outro, para o irmão. Você que trazia um sentimento ruim com relação a alguém aí do seu trabalho, e hoje o Senhor está tirando as vendas dos seus olhos, e você consegue hoje olhar para ele e dizer: ele tem dons e talentos, louvado seja Deus por tudo que ele conquistou. Obrigada, Senhor, por essa palavra, porque como diz o versículo 37, em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E vamos ouvir agora um testemunho que é sinal disso, não é? Da vitória de Deus na vida de alguém. Louvado seja Deus, essa merece estrelinha. Você vai pegar hoje o programa e indicar para tantas pessoas, para que também possam ser consoladas e confirmadas pela palavra de Deus, né? Foi espetacular. Obrigada, Márcio, por essa partilha. Obrigado. Muito, muito bom para o nosso coração. Gente, a gente passaria o restante do dia aqui debruçado na palavra de Deus, não é? Quero agradecer a todos que rezaram conosco. Obrigada àqueles que foram dando aqui o recadinho, né? A Verônica, ela diz: Val, eu sou de Taboca, Cachoeira dos Índios, lá em... Deixa eu ver, acho que é Taboca mesmo, né, Verônica? Mas Mambá, no Goiás, também está acompanhando a gente. É a Karina que está aí juntinho conosco. Karina, um abraço para você. Deus a abençoe. Muitíssimo obrigada também por estar acompanhando a gente. Mas tantas pessoas longe, mas pessoas perto. Quero abraçar toda essa comunidade Canção Nova linda que reza conosco. Meus irmãos, no início a gente falou de toda essa motivação do projeto Dai-me Almas. E aí, já no iniciozinho do programa, o Márcio combinou conosco assim: enquanto o programa acontece, vamos fazer a contribuição, né? Então, quero abraçar o nosso irmão querido, Luizinho, esposo da Cidinha. Ele disse assim: Val, estou aqui tomando café e eu ouvi esse apelo e eu estou fazendo o meu Pix para ajudar a Canção Nova. Missionário que dá a vida há tantos anos, mais de 25 anos aqui na Canção Nova. Sócio, mas já fez algo a mais para ajudar o projeto Dai-me Almas, porque nós vamos com toda a força e o vigor do Espírito. Abraçando tanta gente linda, queria falar muito, hein, gente, mas não vai dar. Vou trazer aqui o testemunho da graça de Deus. Essa nossa irmã em Cristo, ela diz: bom dia, bancada abençoada. Me chamo Shirley, sou de Castanhal, no Pará. No ano de 2022, minha vida estava estabilizada. Após alguns exames de rotina, descobri um nódulo na mama esquerda.
E aí, 3 minutos, meu Deus do céu. E aí, descobri a partir da biópsia que eu estava com câncer. E ela foi contando. Fui submetida a uma cirurgia, a 7 cirurgias, paralisei minha rotina. Foi um tratamento muito difícil. Mas foi graças a Deus e à Canção Nova que ainda em luta eu sigo em frente. Foi no programa onde a Rogerinha trouxe uma palavra de ciência, que Jesus estava tocando uma mulher que estava no quarto e que era para a morte a doença, mas Jesus transformava em vida. E ela diz: Val, estou aqui para testemunhar. Obrigada à Canção Nova por existir e como tantos que podem dizer, eu também digo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Shirley, um beijo para você e para todos do estado do Pará que nos acompanham nesse momento. Olha, gente, são tantas coisas boas que a Canção Nova traz para nós, né? E também são vários os meios que a gente pode usar para ajudar. Eu fiquei tão feliz quando ontem eu recebi essa camiseta aqui, que é também o desdobramento de algo que eu já tinha dito. Eu tinha contado que num dos exorcismos, o padre Gabriel Amorte disse que aquele mal que estava na pessoa revelou, que uma das coisas que mais o impediam e o atrapalhavam nas opressões era quando a pessoa trazia sobre o seu peito o sinal sagrado e abençoado da cruz. E aí o Davi fez a camiseta básica, que tem muita gente que não gosta de muitas estampas. Essa camiseta aqui, ela só tem a cruzinha aqui. E aproveitaram e fizeram também, porque tem pessoas que têm dificuldade com materiais que não são nobres. E fizeram aqui, ó, a cruzinha de Xaxala aqui, ó, em prata. Essa daqui é para o resto da vida, tá? Porque ela é prata mesmo. Vai com o cordãozinho de couro, mas ela é prata. Então, você que gosta da cruz do Senhor, já tem aí uma boa opção de presente de Natal para se dar ou para dar para alguém que você ama. Tanto a camiseta quanto a cruz está baratinha. Acho que é um pacote com 2, uma branca e uma preta, R$ 85, R$ 86. Dá uma olhadinha lá, tá certo? As 2 camisetas. E tem tanto o baby look quanto a t-shirt. E também o crucifixo, a cruz. Que bênção, gente. Bom, loja.cançãonova.com. Linda mesmo essa camisa aqui. E você vai levar a cruz de Cristo aí no peito, hein, gente? E olha, Projeto Dai-me Almas, estamos com 6%, graças a Deus, novo mês, advento, esse tempo lindo, gente, que nós estamos vivendo, nós subimos, 6%, de ontem para hoje, faltam 94%, temos 21 dias úteis pela frente, 4,5% ao mês, nós podemos contar, ao dia, isso aí, Valdênia. Nós podemos contar com você, família Canção Nova? Com certeza, não é? Então, tem um monte de gente do lado de lá te respondendo, Patrícia. Não é? Um monte. Pode, sim, pode contar. Então, olha, família, esses dias alguém perguntou, tem como ajudar pelo Banco do Brasil? Gente, nós temos vários bancos. Vai lá no site clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com. Lá tem todas as informações dos bancos, de como você pode se associar. E agora, se você quer ajudar hoje de maneira bem prática, pix.doação@cançãonova.com. Deus abençoe você. Tenho certeza que essa pregação de hoje, Deus falou forte ao seu coração e nós não podemos guardar um tesouro, nós precisamos partilhar, isso sim nós precisamos partilhar, A boa nova, que é a palavra de Deus, tá bom? Agradeço a você que esteve conosco, você segue com a nossa programação, quero agradecer a Val querida, bom dia Val. Bom dia, família. Deus abençoe. Márcio, muito bom ter você aqui hoje. Muito obrigado, Patrícia. Amanhã vamos estar de volta? Estamos aqui. Se Deus quiser. Firmes. Bom dia, viu, Crica? Muito obrigada. Sapo, querido. Até amanhã. Encerrar com música? Vamos. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar.